Vamos ver quem está na linha agora. Alô? Alô? Oi, quem é? Pode Quem, meu bem? Alô? Oi, pode falar teu nome? Dora? O que é, Vinícius, assim? Duda? Dora? Dora? Isso. Dora? Ah, tá. Querida, você está falando de onde? Secap. Secap. Ela fala rápido e aí a gente perde um pedaço. Tudo bem, Dora? Tudo bem. Ah, então tá bom. Tá chovendo aí na sua terra? Tá. Tá chovendo. Aqui já parou, viu? Já tá parando. Aqui também deu uma paradinha. Ah, então tá bom. Dora, querida, pode falar, meu bem. Conversa. Olha, eu tenho um filhinho de 4 anos e um tempo atrás ele estava falando meio assim, com L. Tudo que ele ia falar, ele falar meu nome, ele falava Malia. E agora, acho que de tanta gente ficar falando para ele falar certo, falar Maria, ele tá falando meio piracicabano, assim, sabe? Maria, eu não sei se é normal. Ele vai falar cadela, ele falava cadela, ele fala cadeira. É normal? Ele tem que idade? 4 anos. 4 anos? Tá. Ele está na fase de aquisição do URE, né? Que está certinho a idade. É que, como ele falava com um L, né? O Lê, e aí haveria uma correção. Agora ele percebeu que ele tem que trocar o som, só que ele não está com tanta habilidade ainda para produzir um urê de uma maneira muito rápida. Então, o que ele faz? Ele segura um pouquinho mais a língua, ele demora um pouquinho mais no som, e isso traz esse som mais retroflexo, que a gente chama. Parece que é um sotaque até mais aqui da nossa região, mas é natural. Se for só esse o caso, se ele não tiver outras trocas envolvidas, ele está no caminho certo. Daqui a pouco é esperado que ele refine esse som. Se você perceber que ele está demorando muito tempo para refinar, aí talvez seja interessante você procurar ajuda. Agora, sempre que a criança falar errado, o ideal é nós só devolvermos o modelo correto. Então, quando ele falar Maria, nós falamos, Maria. Não, às vezes, ficar pedindo muito para a criança fazer o som, repetir muito, e fica... Se ele não está numa fase que ele ainda consiga fazer, fica um pouco frustrante. E muitas vezes também dá os dois modelos para a criança fica confuso. Então você fala, não é Malia, é Maria, mas aí ele ouve as duas coisas. E se ele tem a questão da memória auditiva envolvida, às vezes ele não escuta o seguinte, ele escuta só o primeiro, aí ele escuta só o errado. Então o ideal é nunca dar os dois modelos, corrige só repetindo a palavra certa. Como se você estivesse fazendo uma confirmação do que ele falou. É cadeira? Então tá. E aí ele já... A mensagem já é dada, né? O nosso fala assim que ele vai dormir um toquinho. Toquinho. Essas são as trocas mas é tão bonitinho. Eu acho linda essas trocas. Claro que a gente não fala errado, mas é muito lindo. Eu sou apaixonada por criança que começa assim a trocar essas coisas. Eles ficam uma gracinha. Dá vontade de morder, né? Doce demais. Essa questão da troca do gagué, caqué, também do QG também. É a mesma Isso coisa. Vai na escrita, complica, vai na escrita, complica, e complica um pouquinho mais porque a grafia também é diferente, né? Eu tenho o K, que é escrito com CA, eu tenho o Q, que é com Q, U, E. E no caso do G e do G também. E essas trocas de sonoridade, quando a criança passou por um período que não percebia a diferença das duas, então elas acontecem também, e às vezes dá a impressão que é uma troca ortográfica, mas que não é ortográfica, é do som. É do som. É a troca do som. É do pensamento dela. Isso, quando ela coloca a escrita apoiada na própria fala. E se na fala isso aparece, ela vai ter, por exemplo, ao invés de falar gato, ela vai falar cato. Ao invés de falar, por exemplo, galinha, calinha. Né? Então, são essas trocas que às vezes o ouvido passa um pouco batido, mas são trocas. Gostaria de saber um pouquinho como são feitas as terapias, então, né? Como é que você faz? Como é que você procede, assim? A terapia, geralmente, ela é baseada naqueles processos auditivos que até o exame de processamento auditivo central consegue detectar que área
estaria alterada. E aí, numa criança maior, com mais de 7 anos de idade, nós conseguimos detectar mais precisamente qual é a área alterada. E nós vamos direto nessa área. Quais seriam essas áreas? Por exemplo, eu tenho lá uma área que seria a memória auditiva. Se eu tenho uma memória auditiva alterada, eu posso ter algum comprometimento na aquisição do som. Por exemplo, ela não pega, a memória dela não é para a frase toda. Né? E, então, se você falar para ela, olha, vá por favor no armário pegar uma blusa verde que está lá dentro. E aí, às vezes ele pega, vá por favor no armário, né? Daí ele volta. Daí, assim, pegar o que mesmo, né? E, essas são as falhas de memória auditiva. Tem um outro aspecto que seria a diferenciação desses sons. Né? A capacidade dela conseguir perceber que um som não é igual ao outro. Então, isso, nós sabendo que a alteração nessas áreas, a gente vai direto. Então, eu sei que aquela criança troca o FV e o PIB e que ela tem uma dificuldade em diferenciar som. Então, a minha terapia é pautada nessa terapia de diferenciar sons, né? Mas, ao mesmo tempo, de colocação do som. Né? Muitas vezes ele não tem o som, então eu preciso colocar. E para cada som tem uma técnica diferente. Né? Então, no caso do V, ele perceber que existe a vibração da prega. Então, nós damos até uma pista, que seria a mão aqui na região cervical, aqui na região da laringe. E quando ele faz, ele consegue perceber a vibração. Né? E se ele fizer... Não tem. E se ele fizer legal isso. Comprido, ele tem, né? Naqueles sons P, B, T e D, isso é mais difícil de fazer, porque são sons rápidos. Também, C, X, X, X. Isso, seria a mesma coisa, ao invés de janela, chanela. Né? E o ouvido, às vezes, passa batido, mas a escrita não deixa dúvida. Quer dizer, a escrita, no caso, seria um reforço mesmo, né? Ela vai pontuar uma situação que já existe, né? Talvez há muito tempo, né? Que ela vai ficar mais visível agora, né? Você tem uma pista visual para isso. Quer dizer que as mães, os pais agora que estão acompanhando o programa, que perceberem que a criança começa a fazer algumas trocas significativas dentro desse universo que a gente apresentou, quer dizer, buscar um profissional para ver o que é. E nesses casos nem esperar muito tempo, porque quanto maior o tempo, mais difícil é fazer a colocação desse som e da escrita em si. Então ela vai ficar até durante uma fase grande fazendo algumas trocas que, por exemplo, ela usava tudo chanela, né? Mas aí as palavras com cochê, né? Que seria chuva, e ela vai falar juva. Né? Isso. E ela passa por esse processo, porque ela começa a perceber que tem dois sons aí, e às vezes ela não consegue identificar muito onde ela tem que colocar. Faz parte do processo, isso é resolvido, isso é até indicativo de que, para mim, quando acontece isso, eu fico até feliz. Eu falo, olha, ele já percebeu que tem as duas variações, né? Tem a variação do som. E aí eu sei que ele está num processo de evolução. Mas essas trocas não devem ser esperadas muito para ser vistas, não. São trocas que realmente começou a detectar. E uma coisa interessante é que, às vezes, no início da alfabetização não aparece. E aí, quando chega lá na segunda série, que a produção é mais própria, aí começa a se detectar esse tipo de troca. E a impressão que se dá é que a criança está piorando. Na verdade, ela não está piorando. Ela é que a produção escrita dela aumenta muito. Então, logicamente, a quantidade de erros também aumenta, né? Ela já não tem mais o apoio visual, são palavras novas, não são mais palavras ali do vocabulário dela, que a memória visual dela permitia ela não fazer esse tipo de troca. Então, a impressão que se dá é que ela piorou, mas na verdade não. É um processo que é natural que aconteça dessa maneira. Quando você fala que buscar o mais rápido possível, não é, um atendimento com um profissional da área, um especialista, você fala em termos de que idade? Olha, eu falo em termos de 2 anos e meio para uma criança que não fala nada. Né? É o que eu falei, assim, Hilda, tem um exemplo que é mais clássico. Você fala assim para uma criança, sua criança senta.
Ah, ela senta. Quanto tempo ela tem? 6 meses. Ah, sua criança senta? Não, ela ainda não senta. Quanto tempo ela tem? 1 ano. Né? Isso é significativo. Para a fala, isso acontece também. Então, a criança tem 2 anos, não fala nada, 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 é bom ser visto. Né? Hoje ainda, o que nos auxilia muito é o teste do pezinho, que é obrigatório agora por lei, os hospitais fazem. Isso já foi uma melhora assim, muito significativa, porque muitas dessas perdas auditivas só eram perceptíveis, só eram diagnosticadas muito tarde, com mais de 2 anos, quando a criança realmente não apresentava nenhuma fala. Apesar que nesse processo, um profissional da área já conseguiria identificar algumas coisas, né? Mas se esperava até essa fase. Depois, de uma maneira geral, tem alguns sons que aos 4 anos não tem problema dela não falar. Por exemplo, um urê. Se ela não falaria ainda com 4 anos, se for só isso, não tem problema. Agora, se ela troca, por exemplo, chuva por suva, né? Se ela troca sapo por tapo, isso não é para a idade. Né? Então, sempre, eu acho que a escola tem um papel nisso também, de ver a criança que destoa, né? Ninguém entende, ou uma mãe que já tem outro filho que tem como comparar. Eu acho que isso é significativo. Se você está achando que está destoando, ou da classe, ou ali dos seus filhos, é bom ser visto, né? Agora, com 4 anos e meio, mais ou menos, no máximo 5 anos, a criança tem que ter todos os sons da fala. Inclusive o prato, ou bicicleta, que são os mais complexos. Ela já deve ter adquirido todos. Entendi. Então, se ela agora, com 4,5 não tem só o orê, não tem só o prá, né? Tudo bem. Se os outros estiverem, se o caminho que ela percorre está tudo bem, dá para esperar. Legal. Ai, que bom, doutora Viviane, aprendemos bastante. Você pode tirar dúvidas também, você tem um site, né? O site da doutora, deixa eu ver se está aqui. É o viviane@degan.com.br. viviane@degan.com.br. E o telefone pode deixar o telefone? Pode sim, é o 3038-5151, o código é 19. 3038, não. 5151. 3038-5151, 3038-5151, não dá para errar. Não dá para errar nunca mais.